Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Já tem soja sendo plantada no município de Itambé, no estado do Paraná. Os trabalhos avançaram nesse último final de semana e para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de início de plantio lá na região, a gente recebe aqui o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Nivaldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. O prazer, na verdade, é meu poder contribuir com vocês, um canal especializado aí para o produtor rural. Nivaldo, enquanto a gente conversa, a gente está passando aqui as imagens dos seus vídeos, os trabalhos desse final de semana de plantio. Como é que foram essas condições para dar essa largada de plantio aí na região, Nivaldo? Olha, como a gente vem falando, né? O Paraná, ele vem há dois anos com sérios problemas climáticos, pelo menos na nossa região, aqui no noroeste do Paraná. Esse ano, cara, nós tivemos aí muita chuva em agosto, foi uma semana com 240 milímetros na região, e depois cortou a chuva. Veio chover muito pouco agora, em torno de 20 milímetros, 30 milímetros, agora no comecinho de outubro. E assim, estamos praticamente com 15 dias em atraso do plantio, comparado com o plantio do ano passado, sendo que o ano passado já foi um plantio em atraso. Então, assim, é o atraso em cima do atraso, né? E praticamente na nossa região, o plantio iniciou na sexta-feira, no dia 16, com uma condição pouco favorável. Uma umidade bem restrita, uma terra murcha, né? Como diz aí no jargão dos produtores rurais, e vamos precisar de chuva. Mas os plantios estão ocorrendo normalmente. E aí, pelo que vocês acompanham das previsões, dos mapas climáticos, existe previsão de precipitações aí para os próximos dias? Olha, nós tínhamos bastante chuva a partir do dia 24. Antes de ontem, essa chuva sumiu. Aí hoje, né, com as previsões aí pela manhã, já retornou alguma precipitação aí para o dia 24, 25, 26. Mas assim, não tem como, Guilherme, o produtor rural aqui da região esperar mais. Está todo mundo já com o milho comprado para o plantio de segunda safra. Está atrasado demais. A gente sabe que quanto mais tarde a gente plantar a soja, uma maior incidência de doença, provavelmente aí no final do ciclo a gente vai ter. Então, assim, está todo mundo plantando. Todo mundo plantando, é um plantio arriscado, mas não tem como esperar mais. E aí, Nivaldo, é realmente essa questão aí, principalmente do milho, né? Com os negócios também já avançaram por aí para o milho e aí pressiona mais o produtor até que iniciar esse plantio logo? Olha, não só o milho, né? Como a própria condição ideal. O mês de outubro é o mês ideal para a soja. Novembro vai ficar muito tarde, setembro sempre é um plantio muito antecipado. Então, assim, a gente ainda está no mês ideal, mas já caminhando para o final do mês. Isso que a gente já entrou na segunda quinzena de outubro, né? O que deixa o produtor mais preocupado, porque nós temos tudo para plantar praticamente. O município, toda a região aqui, está no início do plantio. Então, esse plantio vai aí durante 10, 15 dias ainda, né? E sim, os negócios estão bem avançados. Hoje as questões estão avançadas nos negócios. Então já tem gente negociando adubo para 22, a questão do milho. Quem não comprou está com as reservas prontas e querendo ou não, o milho segunda safra está trazendo muita receita para os produtores. Não tem como abrir mão do milho segunda safra. Então tem que arriscar um pouco sim e tentar entrar plantando agora. É o que os produtores estão fazendo. A gente está tendo muito problema no plantio porque as condições não estão favoráveis. É muita palhada do milho segunda safra, da última safra, o que vem incomodando na hora do plantio, muito embuchamento de plantadeira. Nós temos também a terra dura, não choveu para voltar a umidade essencial para o solo. Então, assim, a gente está passando por maus bocados nesse momento.
E aí, Nivaldo, essas áreas que estão sendo semeadas aí nesse último final de semana, vão avançar essa semana, elas precisam de quanto de chuva e até quando para conseguir germinar de uma maneira adequada? Olha, a gente tem precipitação para o dia 24, 25, né? Segundo as previsões, em torno de 25, 30 milímetros. Não seria o ideal, mas já seria o suficiente. Então, a soja que está sendo plantada, o produtor rural, ele está bem tecnificado. Então, é uma soja com bom tratamento, é um plantio feito com bons equipamentos. Bons equipamentos, eu não falo equipamentos novos, eu falo bons equipamentos a nível de regulagem, a nível de capricho, né? Como dizia o nosso saudoso Dirceu Gassen, né? É o capricho por hectare que faz a coisa acontecer. Então, assim, o produtor está tendo todos esses cuidados, né? Apesar de todas as dificuldades. Então, a gente crê que essa soja consegue aguentar aí até dia 24, 25, todo esse plantio desse final de semana, dessa semana, consegue aguentar essa precipitação que está na previsão. Se furar, aí a coisa começa a complicar um pouquinho. E aí, Nivaldo, olhando para as vendas da soja, mais ou menos quantos % já foi vendido dessa safra aí na região e os preços médios devem garantir uma boa rentabilidade nessa safra 2021? Olha, é inegável dizer que a soja não esteja num preço muito bom. Sim, o preço da soja, milho, entrou em outro patamar, a gente sabe, né? Todos os reflexos que fecharam os mercados molhados da China, aumentou o consumo de ração, aumentou o consumo de suíno, aves e bovinos na China. Não só a China, né? O Brasil é o grande player, fornecedor de alimentos para o mundo. As commodities entraram num novo patamar de preço. Com relação à negociação, a região, como eu te falei, as negociações sempre estão muito avançadas, né? Então, nós tivemos muito contrato a 85, 90, 95 até R$100. E o produtor, nesse oferecimento desses contratos, na época, eram muito vantajosos. Então, assim, todo mundo entrou fazendo. Eu creio que hoje a região está vendida aí em torno de 35% da produção já esteja vendida nesses patamares de preço. E agora o produtor vai esperar se a gente vai ter uma boa safra, né? Porque a soja está sendo semeada agora. Então, creio que o restante o produtor vai aguardar mercado. Mas, assim, as commodities entraram em outro patamar de preço, entraram. Mas os nossos custos para as próximas safras subiram. Então, desde peça e equipamentos, nós tivemos um aumento dos custos muito grande, até os insumos, né? Os insumos têm sua paridade no dólar, a gente sabe que o dólar está bem alto. Então, para a segunda safra de milho, por exemplo, de 21, nós tivemos um aumento em torno de 14% dos custos. Então, quer dizer, ele mais ou menos está correlacionado com o aumento do preço do milho. Então, assim, o produtor ele vai ter um bom mercado para trabalhar milho, soja, porém o nosso risco aumentou também, porque o risco em real por hectare está um pouco mais alto. Assim como subiu as commodities, subiram os nossos custos. Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário de momento aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, a mensagem final é para todos os produtores do Brasil, porque a gente vem acompanhando, meu pai mesmo planta em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, a gente está acompanhando que está quente, está com pouca chuva, em todas as regiões produtoras do Brasil, a gente consegue observar que está atrasando o plantio, consequentemente vai atrasar a segunda safra em algumas regiões. Algumas regiões têm segunda safra de algodão, então assim, a gente tem que ver o que vai acontecer no futuro. O meu recado para todo mundo é um grande abraço e persistência e força sempre. O produtor ele é um sábio na arte de esperar, né? Então, a gente sempre espera uma boa safra. E para os ouvintes e para todo o pessoal do Notícias Agrícolas, eu pedi também para acompanhar o nosso site, né? aforester.com.br, que é o meu escritório de consultoria, além de me acompanhar aí nas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo.
Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no município. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Esse o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural lá em Itambé, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama desse início de safra de soja 2021 lá na região. Segundo o Nivaldo, trabalhos de plantio começaram na última sexta-feira, se estenderam durante esse final de semana e devem se estender por mais 10 ou 15 dias lá no município, apesar das condições ainda não serem boas para o plantio. O Nivaldo explicando que houve pouca chuva até o momento, apenas algumas precipitações pequenas no início de outubro, mas o prazo para o produtor esperar o seu plantio está chegando ao final. O mês de outubro é o melhor mês para o plantio da soja, novembro já começa a ter alguma dificuldade, também pensando na janela para o milho segunda safra, produtor já bastante negociado, já com tudo comprado para essa próxima safra, precisando plantar logo a soja para garantir essa janela do próximo cultivo. Então essa foi a tomada de decisão do produtor lá da região de Itambé, iniciar o plantio mesmo fora de condições, apostando nas chuvas previstas para o próximo dia 24, o próximo dia 25, que segundo o Nivaldo ainda não seriam as melhores chuvas possíveis, não seria ainda um cenário ideal, mas seria pelo menos um cenário suficiente para essas áreas já semeadas conseguirem uma boa germinação e a partir daí ir se desenvolvendo. Então, nesse momento, o produtor arriscando esse plantio, apesar disso, realizando tudo com muito cuidado, com equipamentos regulados, utilizando tecnologia para tentar mitigar um pouco essa questão da umidade ainda não ideal nas terras lá de Itambé, no Paraná. Claro que a gente vai continuar acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra lá na região e nas demais regiões cultivadoras da soja aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.